Bom, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos envolva nesta noite para que possamos refletir, estudar e aprender um pouco mais da doutrina. Na noite de hoje, nós vamos estudar um pouco mais sobre a obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é exatamente a influência de um espírito que nós vamos ver desencarnado sobre um espírito, sobre uma criatura, um espírito encarnado, né? Então, na questão 525 do Livro dos Espíritos, Kardec, ele faz uma pergunta para o Espírito da Verdade, baseado naquilo que a gente... Eu vou levantar acho que um pouquinho, tá? Acho que vai ficar melhor, né? Baseado nas próprias experiências que vivia, como nós também vivemos. Existe a influência de espíritos na nossa vida? Os espíritos podem nos influenciar? Aí o que foi respondido? Seguramente que sim. Pois que te aconselho, algumas traduções vêm assim, muito mais do que podeis imaginar, porque nós vemos que os espíritos nos influenciam de forma que às vezes nós nem nos damos conta no nosso dia a dia. Quando nós vemos numa reunião mediúnica, numa reunião fechada, onde os espíritos vêm e se comunicam através dos médiuns psicofônicos, eles vêm e narram onde é que eles estão, por que eles estão, porque tal pessoa ele está querendo acabar com a vida dela, exatamente porque aquela criatura acabou com a vida dele, porque roubou, porque destruiu. E então eles são trazidos para que sejam doutrinados e aí dar uma trégua para aquela criatura que está sofrendo o assédio espiritual. Muito mais do que podemos imaginar. Quanta discórdia existe às vezes dentro do lar proveniente destas influências. Quanto ciúme, quanta inveja existe. E às vezes nós estamos captando uma informação de um espírito que está ali, literalmente fazendo a nossa cabeça, sem que percebamos, porque eles são invisíveis, eles falam conosco através do pensamento. E às vezes a gente não sabe se é o nosso pensamento, se é do outro. Então a gente acha que é da gente mesmo, já que a gente não está vendo. Bom, então Kardec escreveu, né, no Livro dos Médiuns, questionando o seguinte: há um meio de expulsar então estes espíritos obsessores? E a resposta que eu já escrevi aqui, eu coloquei uma parte, não coloquei a toda. Ele diz: sim, o Espírito diz, mas quase sempre o que se faz para afastá-los serve para atraí-los. Muito já se falou de... Qual é que é o termo que a gente usa quando fala de desobsessão, que é para expulsar os espíritos, os demônios e aquela coisa toda? Exorcismo. Né? Então, quando se pega uma página que vai ser lida e que ela não sai às vezes do coração e que às vezes a criatura que está fazendo aquele exorcismo, ele não tem ascensão moral sobre o espírito, ele vai rir e muito. Quem que é você para me falar alguma coisa? Olha bem a sua vida. Então não resolve. Aí ele diz que o melhor meio de expulsar os maus espíritos é atraindo os bons. Portanto, atrair os bons espíritos fazendo o maior
bem possível. Como é que a gente atrai os bons espíritos para a nossa vida? Sendo bons, fazendo bem. Porque nós formamos nossas panelinhas, né? Nós nos aliamos a um grupo de acordo com as nossas afinidades. Assim era na escola, assim é na vizinhança, assim é na casa espírita, os nossos afins. E os bons espíritos, eles não vão se unir aos maus espíritos, eles vão se afastar. Às vezes a gente não entende, por que fulano não vai comigo? Por que a gente não se entende? Porque são espíritos contraditórios. A gente não sabe quem é o bom, quem é o mal ali. Mas se cada um se analisar o outro, vai entender. É claro que o bom vai entender ainda a dificuldade do outro, porque é que existe a diferença. Portanto, atrair os bons espíritos, fazendo o maior bem possível, que os maus fugirão, pois o bem e o mal são incompatíveis. Sede sempre bons, e só tereis bons espíritos ao vosso lado. Essa é a lição. Então, nós vamos pensar assim: por que é que alguém vai ficar obsediando o outro? Por que é que um espírito vem para obsediar uma pessoa? A gente pode começar a pensar por nós mesmos. O que é que acontece na nossa vida que nos deixa com raiva de alguém? Ou que nos chateia profundamente e que a gente tem, às vezes, vamos dizer só às vezes, dificuldade de perdoar? Uma traição. É ou não é verdade? Uma palavra que foi maldita ali nas entrelinhas, a gente já interpreta mal, já leva mal e fica com aquela raiva, melindre, qualquer coisinha que o sujeito fez já é motivo da gente se chatear. O que mais, hein? Traição, não importa, às vezes uma amizade, dentro de um casamento, dentro de uma sociedade, qualquer tipo de traição já é motivo para a gente não perdoar, ter a dificuldade imensa de perdoar. Então, o que acontece? Acontece que a gente, para aquela pessoa que a gente fez o mal, ela desencarna. E quando ela desencarna, ou vamos imaginar, a gente fez o mal para ela e ela desencarna. Ela está com a raiva, ela está com a mágoa. O que ela vai fazer? Se ela perdoou, ela vai embora. Segue o caminho dela, vai ficar carregando peso para quê? Mas se ela guardou a mágoa, ela se conecta imediatamente ao seu agressor, ao seu traidor, aquele que fez o mal, não é? Assim não somos nós? Nós não nos conectamos através da mágoa? Conectamos. Então ele está agora fora do corpo físico e ele quer se vingar. E ele vai se vingar. Por isso que Jesus nos disse: vai bem depressa, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque quando os olhos não se cruzarem mais, um abraço. Você não sabe o que a vida vai te trazer de volta. Porque nós vivemos da lei de ação e reação. O mal que eu faço, ele vai voltar. É claro que se a gente perdoa, ou se a gente é perdoado no momento da ofensa, tá tudo certo, vamos embora. Mas quem feriu receberá a oportunidade do sofrimento, nem que não seja por aquela pessoa que o feriu, porque a lei é muito sábia, é Deus quem controla, não é? Bom, então vejamos. Para que haja obsessão, trata-se de quê?
do domínio de alguns espíritos que vão adquirir posse sobre aquela pessoa. Normalmente se trata de espíritos inferiores, porque quem guarda mágoa? Nós, né? Espíritos ainda inferiores. Aqueles que já perdoam, opa, maravilha, já estão num patamar mais elevado, mesmo aqui na Terra, tá? Não precisa estar em mundos celestes, não. Mesmo na Terra nós já temos pessoas que sabem perdoar. E a obsessão normalmente vem de mágoa, de raiva, de revolta, às vezes de amor possessivo. E dizem que essa é a pior obsessão, porque o sujeito acha que é dono do outro. E aí a coisa complica. E a gente não pode alimentar isso jamais. Porque depois que morre, por exemplo, a esposa, o marido, muito possessivo, vai se encarnar, vai continuar sendo possessivo, vai ficar do lado. Eu não te falei? Não é para você fazer assim. E vai ficar ali no ouvido da esposa. Então tem que ir trabalhando já desde aqui para chegar do outro lado, o sujeito não ficar ali preso, né? É ruim para ela, como é ruim para ele também, para desencarnar. Então os espíritos inferiores agarram-se aos que conseguem prender. Olha lá, eles se agarram aos que conseguem prender. Então, para que haja isso, haja essa prisão, tem que haver empatia, não é? Sintonia. Bom, vejamos, existem 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples, o que é que acontece? O espírito malfazejo, ele se impõe sobre o médium. Mas o médium percebe a obsessão, ele percebe que ele está sendo perseguido, acompanhado por um espírito que não dá trégua para ele, mas ele tem consciência de que está sendo obsediado. Muitas vezes, nas comunicações, esses espíritos vêm e brincam e falam coisas, querendo atrapalhar, muitas vezes querendo se passar por outros espíritos, mas exatamente para perturbar a vida do médium. O médium sabe que está sendo obsediado, que está lidando com um espírito mistificador, inferior, e ele não consegue se desfazer daquele vínculo. Esse é o mais comum que existe, esse tipo de obsessão. Normalmente o perfil desse espírito é importunante, é aquele que não descansa do sujeito. Ele está ali noite, dia, noite, dia, noite, dia e não desiste do sujeito, né? Daquele obsediado. Bom, já na fascinação, ele diz assim no Livro dos Médiuns: trata-se, não é? Ele tem consequências muito mais graves do que na obsessão simples. Por quê? Porque o médium ou a pessoa que tem aquela facilidade de perceber o espírito, ele fica tão fascinado porque o espírito é como se dominasse, deixasse o médium ou a pessoa assim, não ouvindo os conselhos dos outros. Não, olha, você precisa procurar ajuda. Que ajuda? Eu estou ótimo, eu estou muito bem. O obsessor faz com que a pessoa não adquira pensamentos próprios. Ele fala pelo obsediado. E o obsediado acredita que ele não está acontecendo nada com ele. Pelo contrário, às vezes até esses obsessores começam a... Isso acontece muito em casas espíritas. Quando o médium começa, por exemplo, psicografar ou ouvir alguma coisa
E o Espírito fala assim: puxa, mas você é um médium maravilhoso, você não tem que ficar dando ouvido ao que o presidente da casa está falando. Ah, não, você tem que abrir um centro todo seu, você vai ver quanto de gente que vai te seguir. E ele está achando que é a oitava maravilha aquilo ali para ele. E ele se ilude, então ele fica fascinado, sob o controle do obsessor. E aí, esta realmente talvez seja a pior obsessão, porque a pessoa fica sem vontade de modificar, porque aguçou o ego dela, aumentou a vaidade dela, e aí ela não tem a consciência, porque quando a gente não quer mudar, não é assim na nossa vida? A gente não muda. Pode todo mundo dar conselho: fulano, você precisa melhorar nesse aspecto, Beltrano, você tem que mudar nesse sentido. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Não muda. Se o obsessor está falando para o outro e ele acredita que é por ali mesmo, que ele está certo, ninguém vai mudar a cabeça dele. Então, a fascinação é a pior obsessão que existe, porque depende da vontade do médium, da pessoa. Então, quando a gente chega na subjugação, a própria palavra diz, ele fica subjugado, ele fica sob um jugo, sob uma força maior do que ele. Então é assim, é um envolvimento que produz a paralisação da vontade da vítima. Isso é sério, né? Produz a paralisação da vontade da vítima, fazendo-a agir malgrado seu um verdadeiro jugo. Então, ela passa a ser monitorada, ela passa a ser como marionete, não é? Na mão do espírito obsessor. E ele pode atingir tanto o ponto moral quanto corporal. Como que é isso, Denise? Vamos pensar. A pessoa tem ciúmes. Ele chega e fala: olha, isso que está acontecendo, você fica esperto, porque olha lá, tua mulher está te traindo, você não está vendo? E ele já fica realmente subjugado àquela voz e confiante de que aquilo é a verdade. Ele está sob o jugo do espírito, moralmente falando. Corporalmente falando, ele faz com que a pessoa se mova, ande para onde ele quer que ela vá. Você vira ali à direita, ele vai. Agora você abaixa, como existem casos no livro dos médiuns, né? Um cara, era toda vez que ele se encontrava diante de uma moça que ele não tinha muita simpatia por ela, o espírito fazia com que ele abaixasse e se curvasse diante dela todas as vezes que a encontrava, ajoelhava e curvava diante dela. O outro, em situações que ele estava, ele tinha que abaixar e beijar o chão todas as vezes. E o mais interessante é que o médium, que a pessoa não quer fazer aquilo. Ele tem consciência de que ele está fazendo um papel, não é, vergonhoso, mas ele continua ali no seu papel de obsediado. Então, das três obsessões, a fascinação é a pior, porque depende do médium para que ele cesse aquela obsessão. Não, peraí, não, isso que você está falando não faz sentido. Realmente, as pessoas estão me falando, elas estão com a razão. Ele não consegue fazer isso. Então, é o caso mais complicado. Motivos da obsessão. Às vezes o espírito se aproxima apenas para fazer o mal
pessoa, escolheu, decidiu. Não é nem porque ela fez algum mal para ele, mas ele foi, olhou, falou, como diz, né, no livro, eu achei, a Kardec, né, o convocou e falou, mas por que você está obsediando a nossa colega? Porque eu achei que seria uma pessoa fácil de eu manipular e me grudei a ela. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Por que é que um espírito obsessor poderia se simpatizar conosco? As nossas imperfeições. Quais são as nossas imperfeições? Será que nós nos damos conta das imperfeições que ainda carregamos em nossas almas? Ou não? Quando alguém vem falar algum defeitinho nosso, a gente já prefere cortar a relação com a pessoa. Falar, não. Você olha, a partir de hoje eu também não quero uma conversa. Onde já se viu alguém falar que eu sou teimosa? Não vi graça nisso, não. Olha, falar que eu sou fofoqueira demais. Eu só gosto de bater papo um pouco com as vizinhas na rua. O que tem que falar um pouquinho do outro? Porque senão a gente vai distrair como? Né? Vai dar. E é nessas imperfeições que o Espírito fica lá observando a gente. Fica observando. Porque eu gostei daquela lá. Ela é fofoqueira, eu gosto de fofoca, vou ajudar ela a completar o serviço. E gruda. Se instala na pessoa dia e noite, noite e dia. A pessoa começa a ficar irritada, a pessoa começa a ficar mais impaciente ainda, começa a fazer mais fofoca do que já fazia, e aí não entende. Bom, outro motivo da obsessão, a prática de uma vingança contra a pessoa que o magoou na sua vida ou em existência anterior. Às vezes a pessoa pensa assim, gente, eu nunca fiz mal para ninguém, sou tão boazinha, sou tão bonzinho, não sei por que o sujeito encostou em mim e resolveu ficar para sempre. É que a nossa memória é curta e graças a Deus já deu uma apagadinha, uma grande porcentagem, né? Mas se a gente fosse lembrar de repente o que a gente fez lá atrás, pensa bem no namoro, né? A gente namorou a pessoa e resolveu brincar com seus sentimentos. Aquela marca ficou. Se a pessoa ficou ofendida, magoada, entristecida, gravou. E quando ele pudesse ver como a pessoa fala, as formas, não quando a pessoa faz um mal e fala assim, vou fazer justiça agora pelas próprias mãos, pronto, já é um motivo de obsessão. E às vezes nem se lembra desse caso, porque foi lá na vida passada. Então todo mal que a gente faz, ou que a gente vai fazer, a gente tinha que pensar 10 vezes. E o mal, gente, não é para nós, o mal não é mais matar, roubar, tripudiar, não. O mal é uma palavra que a gente fala e ofende o outro, uma intriga que a gente cria, uma desagregação que a gente trava na família, colocando um contra o outro, afastando um filho de uma mãe de um filho. Tudo fica registrado no livro da vida. E quando a justiça divina permite que esses obsessores venham trabalhar, eles trabalham em prol do bem, porque é com a dor que a gente aprende a respeitar os sentimentos dos outros, a não mais agredir ninguém em palavras, ou se a gente ainda for capaz de agredir, a gente pedir desculpa. O companheiro, olha, você desculpa, eu ainda tenho as minhas falhas, falei, te ofendi, não era aquilo que eu queria. E o tal do pedido de perdão é uma borracha poderosa, para não dizer divina, não é? É divino mesmo o pedido do perdão. Feliz de quem tem a capacidade de voltar atrás e falar, perdão, eu falhei com você, mas para isso
a gente tem que conquistar muita humildade. Porque o orgulho nos cutuca e fala, vai pedir perdão por causa de quê? Vai pedir perdão nada, fica quieto que você ganha mais. E aí deixa de pedir o perdão, deixa de apagar com a borrachinha e ele fica realmente registrado em letras muito fortes no livro da vida. Aí quando a justiça divina vem para cobrar, a gente fala, mas eu não mereço isso. Eu não mereço esse sofrimento, eu não mereço o que eu estou passando. Deus esqueceu de mim. Coitado de Deus. Deus é a criatura mais justa que a gente pode imaginar existir. E a impaciência das vítimas, motivos de obsessão ainda. A impaciência das vítimas também influi, porque ele vê atingido o seu objetivo, enquanto a paciência acaba por cansá-lo. Olha que bacana. O obsessor chegou, aí ele começa. E ele começa a ver que a pessoa é impaciente, ela é nervosa, ela é brava, e para tudo ela irrita, para tudo ela dá patada em todo mundo. O que ele faz? É esse que eu estou gostando, que eu estou vendo graça. Porque eu falo uma coisinha, o sujeito obedece. Eu falo outra coisinha, o sujeito obedece. Ele está manipulado direitinho. Mas veja bem, acontece uma situação, o espírito está ali obsediando, mas a pessoa fala, não vou pensar nada mal, não vou fazer isso não, porque não é certo. Aí eu vou ter paciência, vou ter resignação, porque Deus sabe o que faz. Se isso está acontecendo na minha vida, é porque tem um propósito maior para mim. E fica ali. O espírito, o que ele vai fazer? Vai primeiro cansar, né? Fica sem graça. Estou eu trabalhando para essa criatura ficar nervosa. Não fica. Eu vou procurar outro. E aí ele vai embora. É assim que nos é dito. Tratamento. Para tudo tem que ter um tratamento. A obsessão simples tem um tratamento, a fascinação tem outro tratamento e a subjugação tem outro tratamento. Então vejamos. Na obsessão simples, o que é que se tem que fazer? São situações que acontecem muitas vezes no nosso dia a dia e que a gente não percebe. Nós estamos sendo acometidos por impaciência terrível e não nos damos conta que estamos sendo dirigidos por alguém. Então é bom a gente prestar bastante atenção. Ou estamos com um ciúme acirradíssimo, uma inveja que mata. Vícios morais são feridas abertas para os obsessores, né? Uma mosca, ela encontra uma ferida aberta, ela pousa ali, não é? Se não tem ferida, ela pode até pousar e vai embora. Então, olha lá, na obsessão simples, provar ao espírito que não foi enganado por ele e que será impossível deixar-se enganar. Eu sei que tem um espírito aqui, porque na obsessão simples se detecta que tem um espírito ali, mas que ele não está fazendo a nossa cabeça. E ele vai ficar claro isso para o espírito. Eu sei que você está aí, mas você não vai dominar a minha vida, porque eu oro e vigio os meus pensamentos. Outro ponto é apelar fervorosamente para o auxílio do nosso anjo da guarda, aquele que é responsável pela nossa vida na terra, que não nos deixa um instante só, está no livro dos Espíritos, e que na maioria das vezes nos acompanham depois do desencarne. E que nós esquecemos muitas vezes de falar: ô meu anjo da guarda, muito obrigada por você cuidar de mim, por você estar ao meu lado. Às vezes a gente fala: eu estou sozinha nesse mundo. Como é que o anjo da guarda se sente numa dessa, né? Chateado, hein? Chateado, às vezes poderia até se ofender mesmo, né? Bom, e
pedir o auxílio, entrar em conexão com o nosso anjo da guarda, com os benfeitores, pedir o auxílio. É que nós achamos que nós podemos resolver tudo sozinho. Que a gente não precisa da ajuda de ninguém, a gente não precisa de conselho de ninguém, né? Mesmo porque se alguém vier dar o conselho, a gente já fica chateado, porque a gente não pediu alguma coisa. E já fica chateado com a pessoa. Nós gostamos de dar conselhos. Opa! Mas receber é outra história. Então nós temos que pedir ajuda sim dos benfeitores. Por favor, que vocês possam me ajudar, que vocês possam me auxiliar na maneira do possível frente a este irmão que está aqui por algum motivo que eu não sei, e a coisa flui. E também tratar o espírito com severidade, firmeza, mas ao mesmo tempo com benevolência. Não adianta falar, ó seu espírito sem luz, suma da minha frente que eu não quero te ver nunca mais, você está me perturbando, você está me tirando a paz. Não é por aí. Porque quando alguém fala assim com a gente, mesmo quando a gente está agindo com inconveniência, a gente não admite. Então a gente tem que fazer ao outro aquilo que a gente gostaria que fizesse com a gente. O meu irmão, olha, é o seguinte, você está me prejudicando. Eu gostaria firmemente de pedir que você seguisse o teu caminho. Porque veja bem, e vamos falar, e vamos ter firmeza nas nossas palavras, mas sobretudo, ver onde é qual é a imperfeição que está pegando, como disse a amiga ali. Qual é a imperfeição que está pegando? Para que a gente possa realmente desconectá-lo da nossa vida. Na fascinação, o tratamento é convencer a pessoa obsediada, ou o médium obsediado, de que foi enganado, de que está sendo obsediado, que está sendo enganado. É fácil? Por isso que é mais difícil, né? A mãe às vezes fala para a filha, filha, esse rapaz não é bom para você. Mãe, eu gosto dele, ele é legal comigo, ele me ama, ele dá flor, ele me traz presente. A mãe está vendo que não é a criatura perfeita para a filha, mas ela está fascinada, né? Fascinada pelo sujeito. Consegue mudar a cabeça da filha? Aí ela casa. Porque casa, aí ela vai ver que ela estava realmente sendo obsediada, né? Ela caiu numa fascinação, realmente. E tratamento da subjugação. A subjugação corpórea tira quase sempre ao obsedado as energias necessárias para dominar o mau espírito. O mau espírito domina e tira as energias. A pessoa fica realmente, o melhor exemplo para esse caso é da marionete, né? Que pega aquele bonequinho de pauzinho que fica assim, ó. Ele fica lá realmente sendo monitorado pelo espírito. É por isso necessária a intervenção de uma terceira pessoa, porque a pessoa está tão lá caída, entregue literalmente às baratas, como diz a expressão popular, que o espírito, ele vai, para que ele se desconecte daquela pessoa, a pessoa vai precisar de uma terceira, um amigo, alguém que possa se empenhar na causa dela. Às vezes um familiar fala, não, eu vou te levar, vamos num centro espírita, vamos em algum lugar, eu conheço alguém que vai te ajudar. E esse alguém tem que ser alguém especial. Sabe por quê, gente? Porque para dominar aquele espírito, ele já dominou aquela pessoa porque ele tem ascensão moral sobre ela.
Nossa, mas o obsessor tem ascensão moral? Tem. Mas esse obsessor, ele vai ter que encontrar alguém que vá ser superior a ele, moralmente. E o que é? São as virtudes. Quanto mais virtudes nós temos, maior é a nossa ascensão moral. Quanto mais defeitos nós temos, menor a nossa ascensão moral. Vamos procurar saber quantos defeitos nós temos, né? Vamos tratar de pedir ajuda para os amigos, para os companheiros da casa, para os familiares, para a gente ir eliminando esses defeitos e ampliando, aumentando cada vez mais o número de virtudes na nossa alma, porque é isso que vai nos iluminar. É isso que vai nos afastar das obsessões, das trevas, né? Porque onde há luz, não existe escuridão. Se a gente ainda vive na escuridão, é porque nós ainda não nos auto-iluminamos. Sócrates disse que nós somos luzes, cheios de camadas de véus da ignorância, que precisamos retirar cada véu da ignorância, das nossas imperfeições, dos nossos vícios morais, para que a luz apareça. Por isso Jesus disse: vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz. E ele não estava brincando, ele estava dizendo tudo, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Suas palavras ecoam em nossas almas, sabe Deus há quanto tempo. E o difícil é entender que tipo de terreno nós somos, aquele que a semente cai no espinho, mas não encontra terreno, nem ar e sufoca e morre, ou cai no pedregulho. Ou será que nós já estamos com tudo que ouvimos, aquilo que a doutrina nos coloca, que o Evangelho nos mostra? Será que nós já somos terrenos férteis, a ponto de a semente cair, a gente chegar em casa e já colocar em prática? Esse dia está chegando, né? A gente tem que mentalizar positivamente. Este dia está chegando. Então, eu lembro de uma passagem de Jesus, quando um pai, levando o filho até Jesus, disse: mestre, esse meu filho ora se joga no fogo, ora se joga na água, eu não sei mais o que fazer por ele. Até mesmo seus discípulos já trouxe a eles e eles não resolveram o problema. Ele olhou e falou, fez a sua imposição, falou as suas palavras, imediatamente o espírito se foi e o rapaz voltou ao normal. Ele estava subjugado, porque ora ele era jogado para o fogo, ora ele era jogado para a água como uma marionete. E aí então os discípulos perguntaram: mas mestre, por que é que nós não conseguimos? Homens de pouca fé. E Jesus tinha nada mais, nada menos que ascensão moral. Ele soube amar mais do que qualquer um que a gente já conheceu. E nós estamos a caminho aprendendo a amar com Cristo. E o dia que aprendermos realmente a amar, a não fazer mal para nenhuma criatura, a respeitarmos o planeta, a respeitarmos os animais, a respeitarmos as criaturas que estão ao nosso redor, exatamente para o nosso crescimento. Aqueles até que nem conhecemos, louvado seja esse dia, aprendemos a amar. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine, nos fortaleça nessa caminhada rumo a Ele, que é luz, de tão potente que é luz. E nós nos miremos nos exemplos de Jesus. Uma boa noite a todos.